E o presidente Lula falou sobre a taxação de compras de até $50 em sites internacionais. Quem tem as informações diretamente de Brasília é o nosso querido André Anelli, que chega no 3 em 1 com detalhes a respeito disso. Tá tudo certo ou ainda tem espaço para negociação? Anelli, boa tarde. Muito espaço para negociação, viu, Kobayashi? Muito boa tarde para você, boa tarde a todo o time do 3 em 1, todos ligados aqui também na Jovem Pan. O presidente Lula acabou então fazendo essa manifestação que surpreende, de certa forma, membros do próprio governo federal, porque vai na contramão daquilo que já haviam defendido o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o vice-presidente da República, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente justamente Geraldo Alckmin. Ambos acabavam defendendo, então, a taxação de compras internacionais abaixo de $50, mas o presidente Lula, aqui no Palácio do Planalto, logo depois de um evento, então, em conversa com jornalistas, acabou dizendo que existe espaço para negociação. Isso porque, de acordo com ele, são geralmente mulheres, pessoas físicas, compras de baixo valor, nas palavras dele, até mesmo bugigangas que são compradas pelas pessoas, e que, portanto, essas bugigangas não estariam concorrendo com a indústria brasileira. Com esse argumento, o presidente Lula falou que é possível, sim, negociar e acabar vetando as taxações de compras internacionais de até $50. Lembrando que, pelas regras atuais de compras internacionais, no programa Remessa Conforme, a taxação é de 60%. E membros do governo, esses que eu já citei, como Haddad e também Alckmin, defendem uma taxação nesses patamares, e essa taxação acabou sendo, então, incluída como uma espécie de jabuti, ou seja, um trecho que não tem nada a ver com o projeto do Mover, que é o programa Mobilidade Verde e Inovação, que trata de carros elétricos. Esse jabuti foi incluído no texto, então, no sentido de fazer com que os parlamentares analisem a possibilidade de taxar essas compras de até $50, que geralmente são feitas em sites vinculados à indústria chinesa. O presidente Lula deu as manifestações, então, que a gente fez referência agora há pouco, aqui no Palácio do Planalto, dizendo que existe espaço para negociação nesse sentido. A tendência é vetar, mas a tendência também pode ser negociar. E como é que você vai proibir as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, um negócio... Eu, quando eu discuti, eu falei pro Alckmin, tua mulher compra, minha mulher compra, tua filha compra, a filha... E todo mundo compra. Chegou o presidente lá. A filha do Lira compra. Todo mundo compra. Então o que nós precisamos é tentar ver um jeito de não tentar ajudar um prejudicando o outro, mas tentar fazer uma coisa uniforme. A gente relembra que essa semana mesmo aqui no Palácio do Planalto, especificamente no dia de ontem, inclusive dentro aqui do 3 em 1 da Jovem Pan, nós mostramos que o governo federal acabou então sancionando o PERSE, a prorrogação do programa emergencial de recuperação das empresas de eventos e turismo, mesmo com os membros do governo votando então e influenciando de certa forma o presidente Lula a fazer com que esse programa não fosse prorrogado e até mesmo suspenso, cancelado até o prazo que havia sido definido na época da Covid-19. Eu faço essa referência justamente porque agora, em mais um movimento semelhante, em acordo com o Congresso Nacional, o presidente Lula acabaria então fazendo com que as taxações de até $50 não fossem então realizadas em um patamar de 60% do valor das compras, contrariando membros do próprio governo, indo mais em relação ao que pensa o Congresso Nacional e principalmente a opinião pública, que vem fazendo críticas ao governo Lula justamente por conta dessa possibilidade de taxar as compras internacionais de até $50, mas que agora o próprio presidente Lula diz que existe espaço para negociação. Kobayashi.
Muito bem, muito obrigado, André Anelli, direto de Brasília, com essas novidades, a possibilidade de negociação na questão envolvendo a taxação ou não dos produtos internacionais. Já vamos emendar aqui na manifestação do ministro Fernando Haddad, que também fala sobre isso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou a possibilidade de acabar com a isenção do imposto de importação em compras internacionais de até $50 para bancar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores e dos municípios neste ano. Haddad também declarou haver muita preocupação por parte da indústria brasileira. Nós vamos ouvir. Há preocupação com a opinião pública, há preocupação com os empregos do comércio local. A minha opinião pessoal é de que venda é venda. Venda é venda. Se ela aconteceu em território nacional, ela tem que ser isonômica. É o meu entendimento. Tem que haver isonomia entre todo mundo que está na internet vendendo produto. Você não pode favorecer A ou B. Você tem que criar condições iguais de concorrência para que as coisas aconteçam naturalmente. Quem tem a melhor qualidade, melhor preço, ganha espaço no mercado. Muito bem. Gustavo Segré, parece que o presidente e o ministro da Fazenda não sentaram na mesma mesa para combinar. Pois é. E aí, como é que fica? O presidente disse que a tendência é vetar, mas a tendência também pode ser negociar. Não vejo como vai negociar. Eu acho que tem alguma coisa aí na primeira-dama, que já tinha se manifestado na época em que não queria taxação, porque, teoricamente, quem compra é pobre. Continua insistindo com esse populismo barato que não serve para nada. E vou justificar. Eu estou de acordo com o ministro Haddad e vou dizer por quê. Ou você tira toda a taxação de todo mundo que compra até $50, R$250, ou você tem que incluir também, porque eles estão fazendo falcatrua. Quando você tem uma isenção, era porque uma pessoa física do exterior manda para uma pessoa física aqui no Brasil. Não existe. Se formalmente for o que é, veio um container com um monte de coisas que o Nelsinho pediu, o Alan pediu, o Jackson pediu, o Gustavo Segré pediu e o Piperno pediu. Chegou aqui, alguém deveria pagar impostos por esse container, que o valor é mais do que $50, porque tem uma empresa importadora. E essa empresa importadora tem que pagar IPI, se o produto paga, ICMS, PIS, COFINS e imposto de importação. Tudo isso. Chegou aqui, aí ele tem que mandar para cada um dos que compraram menos de $50. Só que quando é feito de pessoa a pessoa, em teoria não deveria pagar. Mas isso é papo para boi dormir. É uma empresa que está importando. Então alguém está sonegando. Não tem como vir, inclusive... pesquisaram e Brad Pitt mandava muita coisa. E obviamente não era Brad Pitt. Então, qual é a concorrência desleal? Uma empresa daqui, que tem mão de obra brasileira, ele para produzir e vender, vai ter que pagar IPI, vai ter que pagar PIS e COFINS, vai ter que pagar ICMS. Não paga imposto de importação porque é um produto nacional. Mas tem uma concorrência desleal porque uma indústria nacional com funcionários brasileiros paga. E uma pessoa que teoricamente manda de lá, mas é uma empresa, não paga. Se vier com uma importação normal de qualquer dessas empresas que são as que estão com dificuldades e não querem ter a taxação, então eles vão pagar imposto de qualquer jeito. E aí faço o desafio maior. Compra aqui com qualquer uma dessas plataformas de mercado online. Até $50. Vai pagar ou não vai pagar? Vai pagar. Então, ou todo mundo paga, ou ninguém paga. E aí, Jackson Vasconcelos, quero saber a sua opinião também entre a tendência do presidente Lula e as manifestações do ministro Haddad, a quem você se associa. Boa tarde. Eu me associo ao Segredo. Fica mais fácil para mim. Pelo seguinte, primeiro, vamos ver que coisa engraçada é isso, né? A frase do presidente. Imagina que ele tenha que entrar nessa discussão e tenha que autorizar. O argumento dele é: a filha de todo mundo compra. Esse é o argumento do presidente. Para conceder. O Haddad descobriu que venda é venda. Ok. Esse é o governo, cara. A questão para mim fundamental é que o governo, toda vez que discute dinheiro, a gente entra numa queda de braço. Já falei isso da última vez e é assim que eu olho o problema. É uma queda de braço entre o setor que produz e o setor que nada produz, a não ser leis, regulamentos, normas, etc. O Secretário está certo. Se um tem que pagar, todos têm que pagar. Evidente. O ideal é que ninguém pagasse.
O ideal é que a gente tivesse menos impostos sobre a produção. Agora, interessante, volto a ressaltar, é o presidente, o argumento dele para discutir, porque ele não disse que vai liberar nem que não vai. Para discutir, a questão é, a filha de todo mundo compra, inclusive a Janja. Ele mesmo disse isso aí no vídeo que vocês colocaram no ar. Ô, Fábio Piperno, o que eu acho muito interessante é que, depois de tanta discussão, não é de hoje esse debate sobre a taxação ou não dessas compras internacionais, a tal limite de 50 dólares, enfim. Depois de tanta discussão, parecia claro que o governo queria taxar, que o governo caminhava nesse sentido. Mas agora, depois de tudo, o presidente está falando, a minha tendência é vetar. E aí? É uma questão de falta de planejamento? É uma questão de conveniência? Por que é que há agora essa manifestação do presidente nesse sentido? Porque o presidente deve ter recebido, por exemplo, pesquisas de opinião, né, feitas por seus assessores, mostrando a ele que essa medida é impopular. Que não é só também a filha do pobre, ou a moça de classe média. Todo mundo, qualquer um de nós, qualquer pessoa, seja ela rica ou pobre, se ela tiver possibilidade de comprar qualquer coisa por menos, é evidente que ela vai querer pagar um preço menor, ponto. Ainda mais os preços menores estando a 2, 3 cliques aí de um computador. Então, é óbvio que esse é um recurso, um caminho adotado por milhões de pessoas. Agora, ontem, a gente viu um debate acalorado, inclusive, do ministro Haddad com vários parlamentares. E o ministro defendendo a taxação, ele falou lá, aponta aí o governador de quem você é aliado, fala o nome, tenha a coragem de falar o nome dele e tal. E o ministro, acho o ministro muito bom, o ministro é muito preparado para para múltiplos temas. E ontem ele foi muito bem de novo. Eu estou com o ministro, mas muito, e já falei isso aqui desde que esse assunto surgiu. Eu me declaro sempre contra o pacto das elites, que entre as suas implicações tem a questão de sempre tentar mamar nas tetas do Estado. Vai lá os setores empresariais mais organizados e tentam um subsídio, uma ajuda e tal. Sempre critiquei isso. Agora, é óbvio que essa medida vai no caminho oposto, quer dizer, é exatamente a empresa brasileira sendo prejudicada num ambiente concorrencial em que um importador, ele consegue esse tipo de vantagem se esses bens não forem taxados. Tem que taxar, sim. E não é taxar só por fúria arrecadatória. É, como disse o ministro, por uma questão de ambiente isonômico. Se você vai comprar uma xícara chinesa, é importante que ela tenha a mesma carga tributária, por exemplo, que a xícara feita por um fabricante brasileiro. Isso, para mim, parece uma questão muito óbvia. E o ministro trata dessa obviedade. Essa discussão não é simples. Não é simples porque a gente está olhando só apenas pela ótica do empresário e não da ótica do consumidor. Por que todo mundo adora viajar para os Estados Unidos? Porque o imposto de importação é baixo, né? Porque o americano manda as suas fábricas para a China, imposto de importação é baixo, produz lá a custos baratos, importa e o consumidor se beneficia. Então eu acho que se fosse uma compra do consumidor, sem passar pelo intermediário aí, né, esse importador que acaba ganhando, mas o consumidor pudesse ser beneficiado com uma compra direta, aí eu sou a favor. Porque você está falando, tudo bem, mas você está prejudicando a indústria nacional, mas você também está favorecendo o consumidor. Essa é a lógica do mundo globalizado. A competição, ela é global. Mas ele vai comprar, o consumidor, eu, você, nossas filhas, vão comprar de quem lá? De uma empresa. De uma empresa. Quem vai importar aqui? Tem uma importadora. Então, se tem um importador, tem que ter... Então, mas eu sou a favor de uma redução de tarifas de importação. Por quê? Porque você está excluindo dos ganhos de produtividade da globalização os consumidores, principalmente aqueles mais pobres. Ora, a China, hoje, ela é responsável por ter barateado a produção para o mundo inteiro. Os empresários reclamam no mundo inteiro. Falou, opa, mas peraí, não dá para concorrer com o chinês. Só que, em parte, todo mundo tem isso daqui, ó, por conta da China. Se não tivesse uma China, ninguém teria acesso a isso daqui. Por quê? Porque a China absorveu, ao longo do tempo, um aumento de custo de produção global, né?
A China evitou, inclusive, um choque inflacionário global. Então, acho que não é uma discussão tão simples, porque a China você tem... se tornou uma economia de mercado lá atrás, há uns 20 anos. Então, mas o Piperno, o que eu estou querendo dizer, a China tem um processo de produção tão barato que hoje todos os consumidores do mundo se beneficiam por isso. E é claro que os empresários, eles também são prejudicados. Eu não estou falando que eles não são prejudicados, mas eu acho que tem que dar... Só um minutinho, Jackson, por favor. Eu acho que tem que dar mais condições para a indústria que ser competitiva. Esse é o ponto. Isso aí. Pediu o Jackson e depois o Segré. Fala, Jackson. Isso aí. Primeiro, tem que ser competitivo assim. Segundo, tem que colocar nessa relação o consumidor. Essa é a grande luta. E vem de muitos anos. Eu tenho que consumir produto pior, a um preço maior, porque eu tenho que defender o mercado nacional. O consumidor tem que entrar nessa relação, não é? Agora, a questão fundamental, me desculpe mesmo, a questão fundamental aqui é sempre a luta por arrecadar mais dinheiro e colocar na mão do Estado mais dinheiro. Então, não tem critério nenhum. O critério é isso aqui faz com que eu arrecade mais, então eu adoto essa lei. O que o Lula não consegue, às vezes, compreender, porque a cabeça dele não é tão perfeita, é que a relação é essa. Ponto final. Se é bugiganga, se é filha de alguém, se alguém que vai lá fora e compra, se é uma importadora que traz, se não é importadora que traz, me desculpe, mas como consumidor eu digo a você, a intenção é arrecadar, a intenção é botar dinheiro para dentro. E aí, quando entra essa discussão, não tem lógica. Agora, aí é que eu disse que estou com segredo. A questão é, se tem que tributar tributa todo mundo. O ideal é que não tributasse, mas se tem que tributar tributa todo mundo. Mas daí, Segré, o ministro da Fazenda disse que venda é venda. Não importa se é uma venda brasileira ou uma venda chinesa, vamos dizer assim. Mas produto é produto? Nós temos a mesma qualidade e quantidade dos produtos chineses no Brasil? Nós temos a mesma indústria? Mas essa é uma escolha do consumidor. Em função de preço, de qualidade, de tempo de entrega, porque muitas vezes tem uma demora para entregar, mas eu estou aqui num dos sítios dessas vendas. Conjunto de 12 peças de utilidades para a cozinha, 12 peças, R$14,95. Fones de ouvidos em fio, R$24,98. Protetor de colchão, R$37,85. Tudo é valor baixo. Eu quero ver o custo de produção desses produtos. Não fecha a conta com nada. Então, tem que liberar. Eu concordo, sempre o governo tem vontade de arrecadar porque está gastando muito e está gastando mal. Mas nesse caso em particular, e eu me escuto e falo, não pode ser que eu esteja falando isso, mas tem que ter igualdade, porque se não tem igualdade, um paga impostos, o outro não paga impostos, e aí você tem uma diferença de competitividade por uma regulamentação do governo. Alguém que deveria pagar não está pagando. Se eu, Gustavo Segredo, tenho uma importadora e trago esses mesmos produtos num container, pago ou não pago imposto? Pago. Então, se eu tenho que pagar como importador, por que não deveria pagar alguém que compra ele individualmente? Diretamente, né? De um outro teórico alguém que lá... Esse teórico alguém deveria ser uma pessoa física. Ou seja, alguém lá na China deveria ser uma pessoa física que mande para mim, pessoa física, e aí a legislação diz que não paga. Vou mais longe. Como falava Alan, vamos todos para os Estados Unidos, adoramos, tem camiseta muito barata, agora não está tão barata assim, mas barata. Aí eu venho para aqui. O que disse a lei? Se passa do limite estabelecido para a cota de compra internacional, tem que pagar imposto. Então, se tem que pagar imposto para todo mundo, que alguém me explique por que esse produto, que todos sabemos que o valor não é um valor verdadeiro de mercado, não é, beneficia, e aí concordo com o presidente. Não, esse tipo de feito milagroso de custo de produção barato, alinhado e junto, que não paga imposto, então deixa um produto barato. Mas está uma concorrência desleal. A mesma pergunta para você, o Piperno. O Brasil pode se considerar um país industrializado o suficiente para garantir todos esses produtos nacionalmente, em pé de igualdade com os produtos que vêm da China? Não, o Brasil é atrasado, principalmente em relação a produtos industrializados. Mas veja, esse debate aconteceu nos Estados Unidos e principalmente na Europa quando chegou o sapato chinês. O sapato chinês varreu
parte da indústria europeia. Mas veja, então, eram importações de um produto mais competitivo, importações que também pagavam os seus devidos impostos e mesmo assim era muito mais competitivo. Então, se esse monte de item que o Segré leu for importado de uma forma em que os devidos impostos também sejam recolhidos e pagos, e mesmo assim ele continuar muito mais barato, eu diria o seguinte: empresário brasileiro, mexa-se e se vire. Agora, o problema é entrar sem pagar nada. Né? Esse tipo de importação direta. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que mora em Miami, você ligar para ela e falar assim: puxa vida, você me manda lá, ó, sei lá, um par de sapatos, não sei onde, ela vai te mandar. Obviamente ela não vai te cobrar imposto. Mas quero ver você nacionalizar esse sapato aqui. Isso, exato. Quero ver você nacionalizar esse sapato aqui. Então, veja, eu não defendo, eu sou contra privilégios. O que o presidente está defendendo é uma forma de privilégio para quem produz lá fora. Então, eu acho que a posição do ministro Haddad, quando ele fala em condições isonômicas, é a correta. Então, se você, Nelson, quer importar um carro elétrico e esse carro elétrico vai sair da China e chegar aqui no Brasil por metade do preço do carro elétrico produzido aqui, mas você pagou todos os impostos, azar do fabricante local. Ele vai ter que fazer alguma coisa para melhorar a competitividade dele. Agora, não é justo ele competir em condições desleais, até porque ele não vai ter esse privilégio no momento de vender para país nenhum. Mas aí aquela questão, Alan Gani, eu quero saber o seguinte: já que, poxa, tem uma concorrência desleal do produto estrangeiro com o produto nacional, o caminho não seria facilitar para o cara que está aqui do que dificultar para o produto que vem de fora? Seria o melhor caminho? Exatamente. Aliás, mas, por exemplo, esse argumento de que vai prejudicar a indústria nacional, não tem como competir, etc. e tal, era o mesmo argumento da década de 90, quando o país era absolutamente fechado ao comércio internacional. E aí o Collor, nesse ponto, tinha razão, que ele falou assim: os carros brasileiros, eles são uma carroça. É uma carroça, né? E aí abriu o mercado, aí é uma chiadeira do empresário nacional, não dá para competir com a indústria automobilística lá de fora, não dá para competir com brinquedo lá de fora, porque era uma porcaria aqui. Aí abriu o mercado. E aí, quem se beneficiou naquela época? O consumidor. O consumidor adorou a abertura da década de 90, iniciada no governo da informática? Exatamente. Lembra da reserva de mercado de informática? Sim, exatamente. Você tinha que comprar aquele PC caindo aos pedaços, uma coisa horrorosa, né? E aí abre o mercado, aí vem, e aí a indústria nacional tem que se modernizar, tem que correr. Então, eu acho que é o seguinte: até $50, eu acho que não muda em nada o jogo para a indústria nacional. Ô Jackson, se tivesse continuado daquele jeito, a gente estava andando de Gurgel até hoje, hein? Você não lembra disso, né? Você é muito jovem. É a pura verdade, cara. E aí você vê que, pô, queira ou não, a gente vai evoluindo, vai mudando as coisas, mas o Estado brasileiro continua muito pesado. Essa é a discussão. Quando você vai para a concorrência internacional, o que pesa aqui são os tributos para se produzir, gente. Isso é que é complicado. A mão de obra aqui é caríssima em razão dos tributos que pesam sobre ela. Aqui tudo é muito caro em razão dos impostos. O Estado não quer diminuir, ele não quer ajudar em nada nessa questão, aí fica essa queda de braço. Você vê, agora mesmo a gente ouviu aí, todo mundo quer privilégio do Estado. É porque o Estado arranca tudo de todo mundo. Aí você cria no setor produtivo uma questão de sobrevivência. Se eu tenho poder de influência, eu vou para dentro do Estado para arrancar alguma coisa dele, para tirar de volta alguma coisa que ele me levou. Eu não canso de entrar nessa discussão, não canso de entrar. Tributo no Brasil é uma loucura. Então é difícil concorrer, é difícil sobreviver nesse mercado. E os nossos empresários são heróis, cara. Quando você pega a história da economia brasileira, passando pelos planos econômicos, passando pelo período Collor, que tomou o dinheiro de todo mundo, passando por tudo isso, quem sobreviveu nessa maluquice que é a economia brasileira na relação com o Estado é um herói. Essa é a questão. O Estado brasileiro, ele é perdulário, ele é caro, ele é pesado, e isso faz uma diferença enorme na relação comercial com o exterior. É isso que acontece no meu entendimento. Pode ser simplista demais, mas é a maneira como eu, consumidor, vejo esse problema.
Agora são 16 horas e 26 minutos. Aqui o Gustavo Segré pediu. Porque estou pensando, se comprar nesse site, você comprar de diversos, porque são sites que aglutinam diversos produtores. Eu compro $30 de um, $20 de outro. Formalmente, quando chegar, vai chegar uma compra de $20, uma compra de 30. Aí uma compra de 50. Eu comprei 100. Mas como eu comprei compras isoladas e não vincula o CPF, não paga imposto. Então termina comprando muito mais do que $50. Então, tem que... Eu, de verdade, estou com o ministro. A minha eleição seria tirar impostos dos que aqui no Brasil vendem até $50. Mas não sendo isso possível, porque o governo gasta pra caramba, precisa arrecadar, então tem que taxar sim. O Segré é um liberal convicto e intelectualmente honesto. A questão é que um liberal como o Segré, ele vai discutir o tamanho da carga tributária, mas não isonomia de regras. Claro. Se tem uma regra para um, tem para outro. Absolutamente. Se o emprego, se a carga tributária é de 10 ou de 50, ela vai ser de 10 ou de 50 para todo mundo. Você vai discutir o tamanho dela. Agora, se for realmente permitida essa compra com isenção, se fosse o Paraguai, eu entraria com uma ação contra o Brasil. Porque é o seguinte, você vai comprar essa mesma bugiganga lá no Paraguai, dependendo do volume que você trouxer, você vai ser taxado, você não vai poder passar. Uai! Tem essa também.